Boa noite, irmãos. Queridos, como todos sabem, nós, os pastores da igreja, nós temos várias frentes de exposição ao longo dos domingos e das quartas-feiras. Cada pastor escolheu um livro bíblico para expor. O pastor Marcos tem exposto Gênesis já há alguns anos. Pela noite, de manhã nós temos acompanhado o livro de Atos. Comigo nós estamos expondo pelas manhãs o livro dos Reis. E à noite nós estamos expondo a carta de Tiago. Então abra aí a sua Bíblia já em Tiago, para que a gente possa caminhar mais um pouquinho em cima dessa carta, que é pequenininha, quase esquecida ali nas nossas Bíblias, mas que tem bastante coisa a nos ensinar, evidentemente. E dessa maneira, com essa variedade de frentes de exposição, sempre que os irmãos vêm à igreja, tenha certeza de que algum livro bíblico será exposto sequencialmente. Às quartas-feiras, o livro de Hebreus tem sido exposto, também o capítulo 53 de Isaías, pastor Isaac tem exposto Eclesiastes, Tito, pastor Robson também tem exposto 2 Timóteo, enfim, várias frentes aí de exposição, sempre priorizando a pregação bíblica. E hoje nós vamos ler o capítulo 1 de Tiago, dos versículos 9 a 11, esses serão os versículos nos quais nós nos debruçaremos hoje. São apenas 3 versículos curtos, que vamos ensinar aí. Tiago, capítulo 1, versículo 9, diz assim: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então nós temos visto já algumas semanas em que estamos em Tiago, que o grande tema que Tiago está costurando nesse comecinho aqui da sua epístola é a provação, a tribulação, as dificuldades que os crentes passam ao longo de sua vida. Os leitores de Tiago estavam passando por alguns problemas, algumas dificuldades, nós vamos ver algumas delas hoje. Tiago, dentro desse grande guarda-chuva temático, que é a tribulação, a dificuldade, as provações, debaixo desse grande guarda-chuva temático, Tiago vai lidando com subtópicos relacionados a isso. Então nós podemos costurar todos os temas que Tiago está tratando dentro desse tema maior, que é a tribulação, pelo menos no primeiro capítulo da sua carta. E hoje, nos versículos 9 a 11, o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte, essa será a nossa mensagem central. O crente enxerga a vida por meio de uma perspectiva espiritual e não apenas material. Vou repetir. O crente enxerga a vida por meio de uma perspectiva espiritual e não apenas material. Quando nós estamos diante das tribulações, das dificuldades, todos nós passamos por isso, quando nós estamos diante disso, nós escolhemos quais os óculos que nós vamos usar para enxergar as dificuldades. Na verdade, nós usamos óculos para enxergar a vida toda, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, o modo como nós enxergamos as realidades ao nosso redor. E esse par de óculos que nós usamos vai dizer para nós como nós interpretamos as coisas da vida, como nós interpretamos as dificuldades, como nós avaliamos as coisas e tudo mais. E aqui nos versículos 9, 10 e 11, Tiago desafia os seus leitores, e nos desafia também, a encararmos a vida, a enxergarmos a vida, não apenas por uma perspectiva, ou não por uma perspectiva meramente material, como se as tribulações se resumissem a coisas materiais, a realidades materiais, a solução para as tribulações está nas coisas materiais, o que nós vemos é o que importa, é o que interessa. Tiago nos desafia a olhar além das nossas percepções físicas, sensoriais, além da visão de mundo que nós vemos por aí, uma visão de mundo materialista que foca apenas no aqui e no agora, nas coisas materiais. Tiago lança os nossos olhos para uma perspectiva espiritual. O que eu quero dizer com isso? Tiago lança os nossos olhos para uma perspectiva que leva em conta valores eternos, que leva em conta realidades eternas, que leva em conta verdades divinas, que leva em conta realidades que ditam a nossa vida pela palavra de Deus. Então, com base nisso, os leitores de Tiago deveriam encarar não só as tribulações, mas a vida toda. E nós temos que fazer isso também.
Nós não podemos encarar a vida apenas pensando nas coisas materiais, apenas pensando por uma perspectiva material. O mundo faz isso. O mundo vive em função de conquistas materiais, sucesso, carreira profissional, carro do ano, conta bancária recheada, projeção, popularidade, likes no Instagram, likes no Facebook. Tudo é voltado para essa realidade material. O crente não. O crente enxerga a vida por uma perspectiva diferente. O crente enxerga a vida por uma perspectiva espiritual, baseada em valores celestes, valores divinos. E quando nós falamos das tribulações, que é o grande guarda-chuva temático de Tiago, isso também se aplica, é claro. O modo como nós encaramos as provações é ditado pelo modo como nós enxergamos a vida. E nesses versículos que estão diante de nós, os irmãos verão dois componentes dessa perspectiva espiritual, dessa perspectiva divina que Tiago nos apresenta. São dois componentes. O primeiro está aí no versículo 9. E diz respeito à posição privilegiada do crente. O crente desfruta de uma posição privilegiada. Nós, como crentes, desfrutamos de um status privilegiado. Mesmo sendo pobres, como os leitores de Tiago aqui, e a maioria de nós nos enquadramos talvez aqui nessas circunstâncias, de não sermos financeiramente ricos, mesmo que o mundo nos veja com um olhar de desprezo, porque não temos grande projeção, não temos grande impacto, ainda assim nós devemos encarar a vida com esse componente, que nós temos uma posição privilegiada por sermos crentes. O crente tem uma posição privilegiada, e os crentes pobres serão lembrados por Tiago a respeito dessa verdade. E nos versículos 10 e 11, quando Tiago fala do rico, nós vemos o segundo componente dessa perspectiva, que é a insignificância dos bens materiais. É claro, nós não estamos falando que os bens materiais não têm algum nível de importância, afinal de contas nós vivemos num mundo onde dinheiro, você precisa de dinheiro para comer, para viver, para pagar seu aluguel, isso é normal. Nós trabalhamos para obter dinheiro, isso não é pecado, isso não é errado, mas do ponto de vista de Tiago, o que Tiago quer apresentar para os seus leitores é que os bens materiais eles são insignificantes quando encarados numa perspectiva eterna, quando encarados numa perspectiva divina, quando encarados numa perspectiva espiritual. Isso não impede algumas coisas. Os bens materiais nos dão conforto, abrem algumas portas, facilitam algumas coisas, mas quando nós encaramos a vida com uma perspectiva espiritual, olhando a vida pelos olhos de Deus, por aquilo que Deus valoriza, pela realidade que Deus apresenta na Bíblia, nós percebemos que os recursos materiais são limitados. E Tiago fala que eles são insignificantes. Eles têm uma limitação muito forte. Os recursos não conseguem ultrapassar alguns limites que todos os ricos precisam enfrentar, algumas realidades que mesmo os ricos precisam enfrentar. Então nós vamos ver isso, que o crente enxerga a vida por meio de uma perspectiva espiritual e não apenas material, e nós veremos dois componentes. Primeiro, a posição privilegiada do crente, que eu espero que todos aqui desfrutem dessa posição privilegiada, seja creem em Cristo como Salvador, e nós veremos também a insignificância dos bens materiais como um segundo componente. Agora veja só, Tiago é uma das cartas do Novo Testamento que mais trata da questão de riqueza e pobreza. Nós, evidentemente, vamos estudar esses tópicos conforme formos passando pela carta de Tiago, mas se os irmãos passarem os olhos no capítulo 2, os irmãos verão que dos versículos 1 até o 13, há um grande bloco, é o capítulo 2 praticamente inteiro, metade do capítulo 2, onde Tiago trata da acepção de pessoas, da distinção, do favorecimento de pessoas com base em uma condição social. E ele trata então da questão de riqueza e pobreza dentro da igreja. Se os irmãos olharem também o capítulo 5, já no final da sua carta, dos versículos 1 a 6, Tiago dirige um discurso severo contra os ricos, falando a respeito do modo ilícito, do modo errado como eles estavam enriquecendo, por meio da opressão dos mais pobres. Então, nessa curta carta aí, de 5 capítulos, nós temos uma concentração temática de riqueza e pobreza muito grande. É uma concentração densa. Tiago aborda bastante essa realidade, porque certamente o seu público, os seus leitores, eram leitores que tinham contato com essa realidade de modo mais intenso. E certamente isso tem relevância para nós também hoje. Mas antes de nós entrarmos no texto propriamente dito,
Como nós vamos falar de riqueza e pobreza, eu acho por bem eu tomar aqui alguns poucos minutinhos para fazer aos irmãos algumas considerações preliminares a respeito disso. Porque quando nós falamos de riqueza e pobreza, nós corremos alguns perigos, nós corremos alguns riscos, nós temos algumas ameaças diante de nós. O modo como as pessoas interpretam, o modo como o mundo interpreta a riqueza e a pobreza, influencia também o modo como nós podemos interpretar a riqueza e a pobreza. Então eu fiz aqui algumas considerações preliminares que eu acho que tem tudo a ver com o momento da nossa história, o que nós temos vivido, as ideologias que existem por trás de alguns discursos, e que, ainda que Tiago não vá abordar todas essas considerações nesses versículos que nós vamos tratar aqui, são considerações oportunas, para que nós não entremos na exposição bíblica com essas ideias erradas em mente, mas para que nós deixemos ela de fora e venhamos a interagir com o texto com honestidade, lendo e entendendo o que Tiago quis dizer, sem impor um significado contemporâneo ao texto, um significado errado ao texto. Então a primeira consideração que eu quero fazer para os irmãos é a seguinte: nós não podemos impor a Tiago, ou a Bíblia como um todo, uma leitura marxista das coisas, nós não podemos fazer isso. A leitura marxista que muitos fazem hoje, uma leitura progressista, uma leitura que tende a demonizar os ricos e santificar os pobres, é uma leitura errada. Nós não podemos fazer isso. Existe hoje uma tendência das pessoas olharem para os pobres apenas como vítimas, como pessoas boas, que só fazem o que é certo, santos no mundo que padecem por conta das grandes opressões feitas pelos ricos, pelos poderosos, pelas grandes empresas, e eles são os verdadeiros vilões, os verdadeiros demônios, e Satanás atua só nos ricos, e Satanás nada tem a ver com os pobres são santos, perfeitos, só faltam ir para o céu, e não tem problema nenhum com eles. Nós não podemos impor essa leitura a Tiago. Tiago trata de riqueza e pobreza várias vezes. E nós não podemos nos aproximar de Tiago com essa lente. O rico é do diabo, o pobre é de Deus. Nós não podemos fazer isso. Na verdade, a própria carta de Tiago, em alguns momentos, as suas orientações não são dirigidas a ricos ou pobres, elas são dirigidas aos dois, sem distinção. Problemas sérios que deveriam ser tratados, inclusive no meio dos pobres. Se os irmãos olharem, por exemplo, o capítulo 4, os irmãos verão o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Todos tinham problemas a serem resolvidos, os pobres não eram santos, os pobres aos quais Tiago escreve, os pobres daquelas igrejas não eram pessoas santas, puras, sem nenhum pecado, sem nada a ser corrigido. Pelo contrário, olha aí o capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vejam que Tiago dá uma cajadada forte aqui. O pastor Tiago não poupa palavras pesadas para falar da condição daqueles crentes. Vocês não podem ser amigos do mundo. O problema está dentro de vocês. Vocês querem ser amigos do mundo. Vocês vivem brigando, querendo satisfazer os desejos que há dentro de vocês. E isso se aplica a todos, ricos e pobres, sem distinção. Então existem exemplos aqui na carta que mostram que essa leitura, que os pobres são santos e os ricos sempre são opressores, essa leitura é uma leitura que não se ajusta à realidade. No caso de Tiago, especificamente, os ricos estavam realmente oprimindo os pobres. Era um problema a ser tratado ali. Mas isso não é a regra para todos os ricos do mundo. Assim como não é a regra para todos os pobres do mundo também. Inclusive, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos exemplos de homens ricos e pobres, bons e maus. Por exemplo, nós conhecemos homens ricos que são tementes a Deus. Jó é um exemplo disso. Um homem de posses e que era temente a Deus. Nada de errado em ele ser um homem rico e temente a Deus. Nós temos outros exemplos também. Mas nós temos exemplos de homens maus que eram ricos. Por exemplo, os reis de Israel, Acabe, nós estamos estudando aqui pelas manhãs os reis de Israel. Acabe era um homem rico e mau. A história que Jesus conta do rico e Lázaro, que os dois morreram. Lázaro foi para o céu, o rico foi para o inferno. O rico era um ímpio, um incrédulo, foi para o inferno.
Nós conhecemos homens ricos bons, como Jó, e homens ricos maus, como Acabe, que nós temos estudado. E do mesmo modo, nós somos apresentados a pobres que são tementes a Deus, como, por exemplo, o Lázaro, da história que eu mencionei aqui agora, ou aquela viúva que junta tudo que tem e dá as 2 moedinhas como oferta ali no templo. São pessoas pobres, tementes a Deus. E nós vemos também pessoas pobres que tinham alguns problemas a serem resolvidos, como a carta de Tiago diz, um capítulo que nós lemos aqui, mas focando especificamente nos pobres, olha só o que eles faziam. Capítulo 2, versículo 6 de Tiago, veja só. Os próprios pobres tinham más atitudes dentro da igreja. E atitudes relacionadas à acepção de pessoas. Veja se pode isso. Um pobre preferindo o rico ao pobre. É o cúmulo isso. Mas os crentes daquela igreja, mesmo os crentes pobres, faziam isso. Mostrando que pobre não é santo porque é pobre. Olha só, o versículo 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Falando aqui dos crentes ali da igreja, não só dos ricos. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Ou seja, os crentes daquela igreja, de condição humilde, eles, quando chegavam os ricos, eles preferiam dar os lugares bons aos ricos, dar preferência aos ricos e desprezar os outros pobres. Ou seja, não é porque a pessoa é pobre que ela é intrinsecamente boa, salva e já vai para o céu, pura, sem nenhum tipo de exortação. Então nós precisamos tirar essa mentalidade que está nos nossos dias, tirar isso, deixar isso de lado, porque isso não condiz com a realidade. Na prática, a condição social de alguém não determina a sua moralidade e nem a sua fé. Uma pessoa pobre, ela não é santa porque é pobre, não é justa porque é pobre, bem como uma pessoa rica não é um demônio porque é rica, não é errada porque é rica. Não é uma pessoa salva porque é pobre, não existe salvação por pobreza, assim como também não existe condenação por riqueza, não existe isso. Na verdade, o que nós vemos na Bíblia é que o nosso julgamento deve ser um julgamento justo, um julgamento sem acepção de pessoas. Vejam isso em Levítico, capítulo 19. Eu gosto muito desse texto de Levítico, porque ele serve como um parâmetro moral, eterno, para todos os tempos. Levítico 19, versículo 15. Em meio às diversas leis do Antigo Testamento, as diversas especificações do código legal que Moisés deu ao povo, nós lemos o seguinte em Levítico 19, 15. Olha só. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. O fato dele ser pobre não significa que você vai desvirtuar todo o julgamento para favorecê-lo. E o fato dele ser rico também não vai levar você a fazer isso. O seu julgamento deve ser justo. Quer ele seja rico, quer ele seja pobre. Essa é a primeira consideração que eu queria fazer, então, aos irmãos. Que nós não podemos demonizar os ricos e santificar os pobres. A segunda consideração que eu quero fazer para os irmãos é que a Bíblia afirma que a condição financeira das pessoas não foge da soberania de Deus. Os pobres são pobres não por um descuido da soberania de Deus. E os ricos são ricos não por um desvio da vontade de Deus. Tudo isso está debaixo do controle absoluto e soberano de Deus. Os pobres são pobres, estão debaixo da soberania de Deus. Os ricos que são ricos, estão debaixo do controle absoluto de Deus também. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 2. Nós precisamos reforçar essas verdades aqui, porque nós vivemos dias em que a mentalidade das pessoas tende a achar que a riqueza é ou uma bênção, são os extremos, a riqueza é a bênção de Deus em nível absoluto, uma pessoa que é rica é uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que é pobre é uma pessoa infiel a Deus, a teologia da prosperidade diz isso, ou é o outro extremo, o rico é o demônio e o pobre é o santo. Nós não podemos adotar essas visões, nós temos que ter uma visão bíblica equilibrada. E nessa visão bíblica equilibrada, nós devemos ter em mente que Deus controla tudo com sua soberania, inclusive a condição social das pessoas. Veja o que diz 1 Samuel 2, versículo 4. O cântico de Ana, olha só. Falando da ação de Deus. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão,
mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Vejam agora o 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quem enriquece e empobrece alguém? Deus. Deus faz isso. A soberania de Deus não está fora, essa realidade não está fora da soberania de Deus. Nós precisamos lembrar disso também. Segunda consideração preliminar aí, a Bíblia afirma que a condição financeira das pessoas não foge da soberania de Deus. É claro que com isso, eu não estou querendo dizer que se Deus te fez nascer numa família pobre, você vai ser pobre para sempre porque esta é a vontade de Deus. Não é isso. O texto fala que Deus enriquece a quem Ele quer. Você se sair dessa condição, amém. Deus fez você prosperar para sair dessa condição. Se você nasceu numa família rica e perdeu tudo, Deus fez você, na sua soberania, chegar a essa situação também. Nada foge do controle de Deus. Nada. Uma pessoa pode enriquecer pelo seu trabalho, pelo seu esforço, mas isso vem das mãos de Deus. E uma pessoa pode empobrecer pelos reveses da vida, e isso também vem da mão de Deus, da soberania dele. E a terceira e última consideração que eu quero fazer para os irmãos, antes de entrarmos no texto, é que o tema da pobreza e da riqueza é frequentemente tratado no Antigo Testamento. Nós vemos isso com muita frequência. Se os irmãos lerem a lei mosaica, o Pentateuco, se os irmãos lerem Provérbios, se os irmãos lerem os Salmos, os irmãos verão que a literatura do Antigo Testamento é muito farta ao tratar do pobre e do rico, da riqueza e da pobreza, inclusive tratando de questões como a opressão dos ricos para com os pobres. É um tema recorrente esse no Antigo Testamento. E nós não podemos esquecer que Tiago está escrevendo a sua carta tendo um pano de fundo do Antigo Testamento. Ele, como nós já falamos, a carta de Tiago, quando Tiago escreve, ele está pensando na sabedoria do Antigo Testamento. Tanto que a gente pode falar com certa segurança que Tiago é o equivalente do Novo Testamento ao livro de Provérbios. Porque muitos temas aparecem ali, palavras aparecem, temas aparecem, conexões claras são feitas. E como o Antigo Testamento fala muito desse tema, Tiago traz essa perspectiva para a realidade daqueles crentes. E ele traz isso na sua carta. Quando nós vemos, por exemplo, a lei mosaica, nós percebemos uma forte orientação, diretrizes divinas, para que os mais pobres, como os órfãos, as viúvas, os necessitados, famílias necessitadas, tivessem acesso aos ritos sacrificiais, tivessem acesso aos cultos ali do povo judaico, do povo judeu. Toda a lei mosaica tinha um sistema que levava em conta, protegia, defendia o mais necessitado. Por exemplo, se os irmãos olharem Levítico também, capítulo 23, os irmãos verão um exemplo disso na lei, e os irmãos se lembrarão de um exemplo disso na prática. Olha só, Levítico 23, versículo 22. Olha só. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. No meio da colheita, aquilo que caísse, aquilo que ficasse para trás, não deveria ser tomado do chão, porque aquilo seria para os estrangeiros e para os pobres, que viriam depois e recolheriam aquilo. Os irmãos lembram de alguma pessoa no Antigo Testamento que foi favorecida pela aplicação dessa lei? Quem? Ruth. Ruth era alguém necessitada. Ruth e sua sogra eram pessoas necessitadas. Eram pessoas necessitadas. Eram pessoas que saíram da sua terra, foram para outra terra. Noemi e sua família foi para outra terra, voltaram depois viúvas. Uma situação terrível ali no contexto dos Juízes, onde Ruth acontece, e no meio dessa situação de necessidade, Ruth é beneficiada pela aplicação de uma lei como essa. Então, o Antigo Testamento tinha mecanismos que protegiam os pobres dentro da sociedade israelita. E o que acontece é que uma das expressões de pecado do povo de Israel ao longo do Antigo Testamento, apesar dessa preocupação, das orientações de Deus, da lei mosaica, um dos pecados do povo de Israel no Antigo Testamento era justamente o abuso de poder. Os ricos abusavam da sua posição para oprimir os pobres e gananciosamente tomar aquilo que era deles.
tomar cada vez mais. E os profetas várias vezes repreenderam o povo por conta disso. Não só os ricos, como também sacerdotes, as classes religiosas da época, todos, de maneira gananciosa, usavam da sua autoridade, do seu poder, para causar opressão aos necessitados, aos mais pobres. E os profetas denunciaram isso. Um pecado que foi denunciado no Antigo Testamento e que é repetido por Tiago, como eu falei para vocês no capítulo 5. No capítulo 5, Tiago fala: vocês estão oprimindo o pobre. E o que vocês estão fazendo, o que vocês fazem, está acumulando ira contra vocês. A repreensão feita no Antigo Testamento é repetida por Tiago no Novo Testamento, de modo que isso nos lembra, isso não era um perigo exclusivo da sociedade israelita, do Antigo Testamento. Isso é um perigo que pode acontecer ainda hoje. Na nossa vida normal nós vemos isso. Nós percebemos isso. Poderosos, ricos oprimindo os pobres, os necessitados. Então Tiago traz essa temática recorrente do Antigo Testamento para o Novo Testamento, reforçando esse perigo e nos lembrando que o Antigo Testamento já tratava disso e que o Novo Testamento trata disso também e que é algo que tem que estar no nosso horizonte. Então essas são as considerações preliminares que eu queria fazer, considerações breves aí, para que nós possamos entrar no texto de Tiago agora, deixando quaisquer ideias erradas para fora. E agora vamos então nos voltar aí para os dois componentes que eu mencionei. Nós estamos falando que o crente enxerga a vida por meio de uma perspectiva espiritual e não apenas material. Dois componentes dessa perspectiva. Em primeiro lugar, versículo 9 fala para nós da posição privilegiada do crente. O texto diz assim: o irmão, porém, de condição humilde. Esse porém que aparece aí, não necessariamente mostra um contraste muito forte com a cláusula que veio anteriormente. Até porque nós já estudamos o trecho anterior, que vai dos versículos 5 a 8, e nós falamos que Tiago trata da necessidade de sabedoria para encarar as provações. E esse porém aí parece que é uma coisa diferente do que Tiago falou antes. Mas na verdade não é. Tiago está abordando um outro tópico. Esse porém que aparece aí, ele poderia, na verdade, mostrar que Tiago está dando sequência na sua argumentação. Nós poderíamos traduzi-lo até mesmo por um e. Algo que está sendo dado sequência aqui. O que Tiago está mostrando para nós, essa partícula, esse porém, mostra para nós o que? Olha, dentro do grande assunto que eu estou tratando, tribulações, provações, existem vários subtópicos, eu estou indo de tópico para tópico. Esses tópicos todos, eles têm diferenças entre si, mas eles estão todos conectados nesse tópico maior. Então nós temos que ter isso em mente. Tiago agora vai entrar num tópico novo, ou melhor, num subtópico novo, mas ele não perdeu de vista o tópico maior, o tópico guarda-chuva, que são as tribulações e as provações, as dificuldades. Agora ele fala a respeito dos pobres, ele fala o irmão de condição humilde, o irmão pobre. Notem o seguinte, Tiago aqui não está falando de pessoas espiritualmente pobres, ok? Pessoas humildes, que são pessoas espiritualmente pobres, não é isso. Tiago está falando de pobres mesmo. Pessoa que tem o saldo bancário negativo, pessoa que pede para pagar no mês seguinte, que parcela perder de vista, é desse pobre que Tiago está falando aqui. O pobre material, a pessoa que não tem condições financeiras mesmo. A pessoa que não tem destaque na sociedade, que não tem poder, não tem influência, porque é uma pessoa pobre. É uma pessoa que a sociedade não dá valor algum, porque ela mesma não tem valor financeiro nenhum. É desse pobre que Tiago está falando aqui. E nós sabemos que a igreja primitiva tinha muitos pobres. Nós sabemos que a igreja primitiva era uma igreja formada majoritariamente por pobres. Se os irmãos olharem em 1 Coríntios capítulo 1, os irmãos verão essa realidade. Paulo destaca isso para combater o orgulho dos coríntios em 1 Coríntios capítulo 1. Veja o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios 1, 26. Paulo diz assim, 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o sábio, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia para 2 Coríntios capítulo 8, os irmãos verão um exemplo de uma igreja onde os crentes eram muito pobres. A igreja é essa que contribuiu financeiramente, inclusive, mesmo da sua pobreza.
Se engajaram ali financeiramente, mesmo sendo pobres. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2, olha só. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eram igrejas humildes. O cenário evangélico, o cenário cristão do século I, era um cenário onde os crentes dentro das igrejas eram, em sua maioria, pobres. E quando Tiago escreve, no momento que possivelmente Tiago escreve a sua carta, no momento histórico em que ele escreve a sua carta, é possível que os crentes, na verdade o mundo antigo todo, estivesse passando por uma crise financeira severa. Se os irmãos olharem Atos capítulo 11, os irmãos verão essa possibilidade cronológica sendo apontada aqui por Ágabo. Olha só, Atos capítulo 11, versículo 27. Diz assim, Atos 11, 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram? Enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Essa fome aqui que sobreveio nos dias de Cláudio, ela sobreveio no ano 46, na região de toda a Judéia ali, onde possivelmente os leitores de Tiago estavam vindo ou estavam ali. Já que Tiago era pastor da igreja de Jerusalém, então ele estava vendo ali as suas ovelhas padecendo por conta da fome, e escreve para os crentes que estavam sofrendo os efeitos disso. De uma fome, de uma crise econômica severa que sobreveio aqueles dias, especialmente ali, possivelmente, nos dias em que Tiago escreve a sua carta. Então, os crentes mais pobres, no momento de crise, eles estavam sentindo os efeitos com maior severidade. Numa crise econômica, o rico sente, mas quem sente mais? O pobre. E os leitores de Tiago, as ovelhas do pastor Tiago, possivelmente estavam passando por dificuldade. Tanto que, se os irmãos olharem o capítulo 2 de Tiago, versículo 15, os irmãos verão uma situação que naquele contexto talvez não seja hipotética. Não seja apenas uma ilustração, mas fosse um caso que ilustra uma realidade. Olha só, Tiago 2,15 diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Para ilustrar a necessidade de uma fé produtiva, Tiago fala, veja, tem pessoas que têm necessidade de roupa, de comida, se você falar para ela ir embora e simplesmente achar que isso vai ser suprido, isso não vai adiantar nada. Você precisa fazer algo. E essa situação talvez não fosse hipotética. Talvez fosse uma situação real, pensando aí no caso dos crentes pobres, das ovelhas de Tiago, que receberam essa epístola. E o que nós aprendemos disso? Nós aprendemos, meus irmãos, que diferente do que a teologia da prosperidade diz, não há nenhuma promessa na Escritura de que os crentes terão uma riqueza neste mundo. Não há. A teologia da prosperidade engana as pessoas dizendo que se elas derem o dízimo, se elas forem fiéis, se elas orarem X horas, se elas fizerem jejum e tudo mais, elas vão obter riquezas de Deus. Se elas pagarem a contribuição para o ministério da igreja tal, se elas fizerem tal coisa, comprarem tal, ajudarem o pastor a comprar o carro do ano, elas vão ser abençoadas. Se você dá 10, você vai colher 1000. Na Bíblia, nós não temos nenhuma promessa de riqueza material neste mundo. Não temos. E mais do que isso, nós como crentes estamos sujeitos aos reveses da vida tanto quanto outras pessoas estão. A diferença é que nós como crentes contamos com o cuidado de Deus para as nossas necessidades básicas. O próprio Senhor Jesus nos prometeu isso em Mateus capítulo 6. Ele falou, olha, existem coisas que os pagãos ficam aí procurando e vivendo em função disso, mas Deus supre isso de vocês, a roupa, a comida, Deus supre isso para vocês, seja por meio da igreja, seja por meio dos familiares, seja por meio de outras circunstâncias, mas Deus promete nos prover isso. Agora, Deus nunca nos prometeu riquezas. Deus nunca nos prometeu isso em momento algum. Nós estamos sujeitos aos reveses econômicos do nosso país.
Nós estamos sujeitos ao aumento de preços. Inclusive, eu sei que eu estou começando a entrar aí perto já da fase de ser pai, perto da fase mais velha aí da vida, porque as minhas rodinhas de conversa não são mais sobre filmes e séries. Eu me aproximo da roda dos homens para ficar indignado com o preço do gás, da gasolina. Você chega perto da roda dos homens, você ouve: nossa, você viu o preço da carne, filé mignon contra alcatra, você viu o preço disso, que absurdo. E hoje o papo é esse. Eu falo: pronto, já estou ficando velho já. Os irmãos dão risada, mas é verdade. A roda dos homens é isso. Outro dia nós tínhamos quase 10 homens lá fora fazendo comparação de preço de azeite. Oh, você viu o preço do azeite, que absurdo? Está muito caro mesmo, por isso que agora eu compro óleo composto, não é mais azeite. Estávamos falando disso, frios, a gente chegou a falar de frios, peito de peru, mortadela. A mesa dos brasileiros está mudando. A carne não é mais de boi, agora tem que ser frango, porco. Estamos mudando. Por quê? Porque está tudo muito caro. Nós estamos vivendo uma crise em algum grau, talvez não tão severa como os crentes daqueles dias de Tiago viveram, mas nós estamos vivendo uma crise econômica. E nós sentimos isso na pele. Nós vemos o preço da carne subindo, a gasolina batendo R$7, um absurdo. Nós vemos o preço de um carro, um pedaço de plástico que é oferecido para nós por uma quantia exorbitante. Não tem condições, efeito de uma crise. E nós, como crentes, não temos promessa nenhuma de passarmos por essa crise sem sentirmos os efeitos disso. Nós temos uma promessa de que Deus vai prover aquilo que precisamos. Mas Deus nunca prometeu a Nutella. Deus nunca prometeu o peito de peru. Deus nunca prometeu o filé mignon. Deus nos dá isso graciosamente. Mas existem pobres na igreja. Existem pobres aqui. E nós temos que entender isso. O Deus soberano que enriquece e empobrece é o Deus que colocou na igreja pessoas pobres, na sua maioria pessoas pobres, e que não promete em momento nenhum riquezas para nós. Pelo menos aqui não. Então nós temos que ter isso em mente. Porque senão, nós vamos ceder à teologia da prosperidade e achar que a nossa pobreza é por conta da nossa infidelidade a Deus, de algum pecado oculto, de algo que nós não contribuímos financeiramente. Não é assim que funciona. O que nós percebemos ao olhar para a carta de Tiago e olhar para a nossa realidade hoje é que nós estamos enfrentando um problema que é comum aos crentes de todos os séculos: a pobreza. Porque nós estamos num mundo onde a pobreza existe e passamos por ela. E nós temos aqui em Tiago uma orientação de como lidar com isso. Então ele fala que o irmão de condição humilde deve se gloriar na sua dignidade. Agora vejam, gloriar-se aqui não é você ter uma postura arrogante, soberba, você bater no peito, se gloriar como alguém soberbo. Não é isso que Tiago fala. Tiago fala dessa soberba ruim, desse gloriar-se ruim, mais para frente, e nas nossas traduções isso é colocado como jactância. É a pessoa que bate no peito e se orgulha por alguma conquista, por alguma coisa. Isso é soberba, isso é orgulho, não é isso que Tiago está falando aqui. Esse gloriar-se não é isso. Gloriar-se na sua dignidade significa uma expressão de alegria. Na Bíblia, os crentes são instados, são orientados a gloriar-se, a se alegrar, não por algo que eles sejam ou por algo que eles tenham feito por seus méritos próprios, mas por algo que Deus fez em favor de nós, por algo que Deus nos deu graciosamente. Nós nunca nos gloriamos porque nós somos bons, porque nós fizemos tal coisa, mas nós nos alegramos, exultamos e nos gloriamos, usando a linguagem daqui, por algo que Deus fez em nosso favor, por algo que Deus nos concedeu graciosamente. Existem vários textos que mostram isso. Por exemplo, se os irmãos olharem em 1 Coríntios, capítulo 1, os irmãos verão o apóstolo Paulo falando a respeito disso. 1 Coríntios 1, 30, olha só. Nós não nos gloriamos por uma coisa nossa. Paulo aqui ainda está combatendo o orgulho dos coríntios e ele diz o seguinte: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não é um mérito nosso, não é algo que nós falamos que nós conquistamos, que nós temos por mérito nosso, por conquista pessoal, mas é algo que Deus nos deu graciosamente, então nós nos gloriamos nele. Nós exultamos, nos regozijamos, nos alegramos por algo que Deus fez em nosso favor. Para os irmãos entenderem um pouco como esse gloriar-se em outra coisa, em outro alguém, acontece na prática. Quando eu fui namorar a Isabela, eu quis fazer uma aliança de compromisso diferente. Porque eu olhava no shopping e eu falava: essas alianças aqui estão muito feias. Aí
eu quero uma aliança bonita, uma pedrinha, um desenho diferente. E eu fui pesquisar e não achava nada que me apetecia. Então eu fui num ourives e eu desenhei a aliança. Eu não apenas desenhei a aliança, eu fiz um modelo 3D dela. Eu fiz ali o papel, desenhei e tudo mais. E levei no ourives. E eu acompanhei o ourives fazendo aquela aliança. Eu falava, não, mais fina, mais grossa. Algum tempo depois o cara fechou. Acho que é porque ele não aguentou. Falou, se vier mais 2 desse daqui, eu vou à falência. E eu lá falando, olha, faz desse jeito, faz daquele jeito, põe aqui, faz... Enfim, a aliança saiu. E eu entreguei para a Isabela. E aí eu me orgulhei. Mas como eu me orgulhei? Como eu me gloriei? Olha que aliança que eu mandei fazer para você especialmente. Eu me gloriei desse jeito. Mas como vocês acham que a Isabela se gloriou? Ela chegou para as amigas e falou, olha só o que o meu namorado fez para mim. Olha só o que ele me deu. Isso aqui não é um mérito meu. Eu não conquistei isso por esforço próprio. Não foi uma coisa que veio pelos meus méritos. Foi algo que me foi dado graciosamente. E, de modo especial, ele mandou fazer. Ela falava isso para todo mundo, ele mandou fazer. Era bom que fosse verdade. Eu realmente mandei fazer, né? Se ela ia contar para todo mundo e ia comprar uma aliança pronta, aí não ia dar certo. Mas eu mandei fazer. E isso enchia ela de orgulho. Olha, eu estou radiante, porque ele me deu algo especial. E ela se gloriava em algo que eu tinha feito a ela. Quando nós olhamos para a realidade do crente, é a mesma coisa. Nós não nos gloriamos por algo que nós fizemos. Nós nos gloriamos por aquilo que Deus nos deu. Nós nos gloriamos pelo presente que foi dado a nós. Nós nos gloriamos pela aliança que Deus nos deu. Pelo cuidado especial que Deus teve conosco em nos presentear graciosamente com algo. E Tiago fala aqui para os seus leitores, vocês devem se gloriar na dignidade de vocês. Esse é o objeto desse regozijo, dessa alegria. A aliança que Tiago diz aqui é a dignidade do crente. E o que é essa dignidade do crente? É o que nomeia o nosso ponto, que é a posição privilegiada do crente. O que é isso? Essa palavra, ela significa basicamente exaltação. É alguém que é exaltado. É alguém que é colocado numa posição de destaque, numa posição alta. E, portanto, é alguém digno, é alguém importante. Agora veja, alguém pobre não é importante. Uma pessoa pobre não tem dignidade nesse sentido. Ela não está num lugar alto, ela está num lugar baixo. Mas Tiago fala, vocês que são pobres, por serem crentes, por serem irmãos, o irmão pobre, vocês têm uma posição exaltada. Vocês têm uma dignidade. E que dignidade é essa? Se os irmãos olharem para Tiago, capítulo 2, os irmãos verão essa dignidade, essa exaltação sendo explicada pelo próprio Tiago. Olha só, Tiago, capítulo 2, versículo 5. Eu falei da aliança, agora que eu lembrei que depois eu perdi essa aliança. Fiz tanto, perdi depois. Tá? Faz parte. Aí depois a aliança de casamento mesmo eu comprei na loja. Eu falei, não vou no Ourives de novo não, vou pegar uma pronta mesmo. Olha só aí, Tiago 2, 5, diz assim. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? O que é então ser digno aqui? Qual é a dignidade, a posição exaltada que os crentes desfrutam? Tiago fala, são pessoas que apesar de pobres, são ricos em fé e herdeiros do reino prometido. Então o que nós vemos aqui é que os crentes, por serem crentes, eles têm um status já presente. Nós, como crentes, nós somos ricos em fé, nós temos uma fé rica. Nós temos uma fé que Deus nos deu. Nós temos agora o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Benefício esse que os incrédulos não têm. Benefício esse que os incrédulos não podem comprar. Se os irmãos olharem para 1 Pedro 2, os irmãos verão um pouquinho desse privilégio também. 1 Pedro 2,9, um privilégio que nós já desfrutamos a partir de agora. É o status que nós, como crentes, já temos. Algo que os incrédulos não têm, por mais ricos que sejam. Veja aí 1 Pedro 2,9, olha só como Pedro descreve os crentes. Ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, um sacerdócio que pertence à realeza. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São virtudes que são trazidas a nós, não por nosso mérito, mas pelo que Deus nos presenteou, por aquilo que Deus fez em nosso favor, e nisso nós nos gloriamos. Eu olho e falo, Senhor, apesar de eu ser pobre aqui no mundo,
Eu sei que eu desfruto de uma posição privilegiada. Eu sou filho de Deus. Eu faço parte de um sacerdócio real. Eu faço parte de um sacerdócio que pertence à realeza do Senhor Jesus. É algo grandioso. E desde agora eu já tenho esse status. Um status que não muda. Um status que não pode ser alterado pelos reveses da vida. A bolsa cai, o dólar sobe, tudo muda. Esse status não muda. Por isso que nós estamos falando que nós, como crentes, precisamos enxergar a vida por meio de uma perspectiva espiritual, lembrando desses valores aqui. Valores que o dinheiro não consegue comprar e que as variações econômicas não conseguem tirar. Além disso, Tiago fala para nós, no versículo 5 que nós lemos, que os pobres são herdeiros do reino que ele prometeu. Aqueles que são crentes, todos os crentes, ricos ou pobres, mas aqui Tiago está falando dos pobres, todos os crentes são herdeiros de um reino glorioso. Nós somos herdeiros de um reino que, quando a Bíblia descreve, nós ficamos quase sem acreditar naquilo que será dado para nós. A Bíblia, quando descreve esse reino glorioso, esse reino que será instituído aqui na terra, o Senhor Jesus como rei lá em Jerusalém, esse reino grandioso, glorioso, de proporções mundiais, globais, e mesmo o estado eterno que nós desfrutaremos no novo céu e na nova terra, tudo isso é grandioso demais, e nós somos herdeiros disso. O Senhor Jesus prometeu, eu vou dar isso para vocês. Nós, como crentes, temos essas promessas. E quando nós olhamos apenas para essa realidade daqui, nós nos esquecemos disso. Nós nos angustiamos em excesso aqui, pensando nas questões financeiras, sociais, e esquecemos que isso daqui é apenas uma parte muito pequena da nossa história. A nossa vida eterna é nesse reino prometido. E esse reino, nós teremos acesso por crermos em Cristo. Então Tiago fala para nós, os pobres, apesar de serem humilhados, de serem pessoas sem nenhuma posição agora, os pobres crentes têm uma esperança. Desde agora eles já desfrutam de algo, mas eles têm uma esperança futura também, uma exaltação futura nesse reino prometido. Então Tiago faz um contraste curioso aqui. Ele fala que o crente pobre que não tem nada na perspectiva do mundo, pode orgulhar-se de possuir algo imutável e imperecível, algo que não pode ser tirado de nós. É a nossa posição diante de Deus e o reino futuro. Agora vejam, Tiago fala sobre a dignidade dos irmãos pobres. Isso nos ensina algo também. Porque existem irmãos pobres na nossa igreja. Nós temos irmãos pobres, irmãos muito pobres na nossa igreja. E nós não podemos ver esses irmãos pobres como um fardo. Às vezes nós podemos correr esse risco de olhar para os irmãos pobres e vê-los como fardos inconvenientes, do tipo assim, olha, se nós não tivéssemos irmãos pobres, nós poderíamos fazer muito mais coisa do que nós estamos fazendo hoje. Nós poderíamos investir em outras coisas, nós poderíamos ir para outros lugares, nós poderíamos ter outros projetos. O problema são os irmãos pobres. Nós, obviamente, não podemos nutrir essa mentalidade. E um dos motivos para nós não nutrirmos essa mentalidade é que os irmãos pobres, segundo o que Tiago nos diz aqui, não são fardos inconvenientes. Os irmãos pobres são herdeiros de um reino futuro. E como você trata o herdeiro de um reino futuro? Como você trata um príncipe e uma princesa? Você trata o príncipe e uma princesa desprezando? Tratando como se fosse um fardo, uma coisa chata, inconveniente? Não. O modo como nós tratamos os irmãos mais humildes, que nós percebemos que são mais humildes, deve ser moldado por essa realidade. Todos os crentes, ricos ou pobres, são herdeiros desse reino prometido. São príncipes e princesas do reino de Deus. O modo como eu me relaciono, o modo como eu falo, a disposição que eu tenho. Vem cá, vamos conversar, deixa eu te apresentar aqui. Você está precisando de alguma coisa? Eu não vejo como um fardo. Eu não vejo como uma pedra, um inconveniente. Pelo contrário, eu vejo como pessoas que devem ser honradas, protegidas, defendidas e supridas. Isso todos. Por isso que nós estamos falando que o crente enxerga a vida por meio de uma perspectiva espiritual e não apenas material. O primeiro componente dessa perspectiva é a posição privilegiada do crente. E o segundo componente é a insignificância dos bens materiais. Tiago agora faz o contraste. Ele apresenta para nós o segundo ponto do contraste. Ele falou dos pobres e agora ele vai falar dos ricos. E veja o que ele diz. E o rico na sua insignificância. Então vejam aqui o seguinte. O versículo 10
tem duas palavrinhas aí que não estão no texto, mas que devem estar subentendidas. Quais são essas palavrinhas? Nós devemos ler assim: e o irmão rico glorie-se na sua insignificância. Viram as duas palavrinhas? O versículo 10 não tem a palavrinha irmão. O versículo 9 tem. O irmão pobre. Depois vem, e o rico, subentende-se que ele está falando agora do irmão rico. O irmão pobre deve fazer isso. E o irmão rico deve fazer aquilo outro. E o que o irmão rico deve fazer? Subentendido de novo. O irmão pobre deve gloriar-se. E o irmão rico deve gloriar-se também. Mas em quê? Bom, à luz do tema maior que nós estamos falando aqui, que eu já disse que é as tribulações, as provações, parece que Tiago está dirigindo essa palavra aos ricos agora, porque os pobres e os ricos, evidentemente, encaram as tribulações de um jeito diferente. Afinal de contas, é diferente você encarar a tribulação na Zona Leste e a tribulação em Paris. Faz bastante diferença o lugar que você encara. Faz muita diferença você encarar a tribulação numa classe executiva, aí você encarar de um avião, e você encarar a tribulação no ônibus Jardim Filhos da Terra, que vai lá para a Jova Rural. Faz muita diferença isso. Então, os ricos e os pobres, evidentemente, encaram as tribulações de modo diferente. Isso daí é fácil de perceber. Parece que a palavra aqui agora dirigida aos ricos tem esse foco, falar, olha, enquanto o pobre aguarda ansiosamente algo que vai acontecer no futuro e se gloria disso, se alegra por isso, algo que foi dado a ele graciosamente, o rico corre o perigo de descansar e se apoiar nas suas próprias posses. E isso é verdade. Os crentes ricos podem correr o risco de se apoiar nos bens materiais. Podem correr o risco de descansar nos bens materiais quando enfrentam as tribulações. Isso, claro, o modo como eles encaram a vida como um todo, mas o tema de Tiago são as provações. E não é nisso que os crentes devem depositar a sua alegria, a sua glória. O crente rico não deve se gloriar nisso. Olha só como eu consegui essas posses, esse carro, essa conta bancária, essa casa. Os crentes ricos não devem se gloriar nisso e se apoiar nisso. Os crentes ricos, aqui de acordo com Tiago, eles devem gloriar-se na sua insignificância. Aí você fala, é como que alguém se gloria na insignificância? Como alguém se gloria em não valer nada? Isso não faz sentido. Se nós olharmos para alguns outros textos, talvez nós possamos entender isso melhor. Por exemplo, eu vou ler aqui um texto para os irmãos, aí depois vou pedir para os irmãos abrirem outro texto para nós lermos juntos. 2 Coríntios 12, versículo 9 diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo falando aqui. Ele pediu para que Deus tirasse o espinho na carne dele, Deus não tirou, e a resposta foi, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, Paulo, vendo que as suas fraquezas eram canal da ação de Deus, da bênção de Deus sobre a vida dele, ele falava, então eu vou me gloriar nas fraquezas. Eu vou reconhecer essas fraquezas e eu vou me alegrar nelas. Porque eu sei que quando eu reconheço isso, quando eu vivo tendo isso em vista, eu sei que Deus está operando poderosamente em mim. Se os irmãos olharem agora para 2 Coríntios capítulo 11, os irmãos verão outro exemplo disso. Vamos abrir lá, 2 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler aqui o texto e eu vou fazer uma paráfrase aqui, para ver se a gente consegue entender esse conceito também melhor, de gloriar-se em algo que não faz muito sentido, gloriar na insignificância. Como assim? Veja aí o que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 29 e 30. Olha só, 2 Coríntios 11, versículos 29 e 30. Diz assim: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, Paulo falando. Quem se escandaliza, que eu não me inflame, versículo 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Agora vejam o versículo 18 desse mesmo capítulo, olha só. Por que Paulo disse isso? Ele disse isso porque algumas pessoas, olha o que elas faziam. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. E aí ele fala um pouco aí do seu currículo, mas ele fala depois, esse currículo na verdade não é algo pelo qual eu vou me gloriar. Se eu vou fazer algo para me gloriar, se eu quero algo para me gloriar, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. A paráfrase ficaria assim, uma paráfrase bem grossa para nós entendermos aqui a ideia. Se eu tenho que me orgulhar e reconhecer alguma coisa em mim,
que seja a minha fraqueza, e não aquilo que eu tenho de bom, não aquilo que eu uso para dar carteirada de autoridade nos outros, que seja a minha fraqueza, porque depois, como ele fala, Deus opera por meio da fraqueza dele. Então nós percebemos que na mente dos autores bíblicos, se gloriar em fraquezas, em insignificância, é algo normal. É você reconhecer e falar, olha, eu sei que em mim existe isso, e eu me alegro por isso. Por que eu me alegro por isso? Por que os ricos deveriam se regozijar, se alegrar, se gloriar aqui na sua insignificância, ou na sua humilhação? Por quê? Parece que Tiago está desafiando os ricos, prestem atenção, parece que Tiago está desafiando os ricos a reconhecerem que, apesar da exaltação presente, do status social presente que eles desfrutam por serem ricos, apesar disso, o poder que eles têm, esse poder que a riqueza traz, é insignificante diante de Deus. Não tem relevância diante de Deus. E não pode livrá-los, é algo que não pode livrá-los dos reveses da vida. Pelo menos não em sua completude. Pode trazer um pouco de conforto, mas não pode livrá-los dos reveses da vida. Não dá. O dinheiro não tem esse poder todo de impedir que uma pessoa padeça tribulações. Não dá. O dinheiro não tem esse poder. Pode trazer conforto, evitar algumas coisas, mas ricos também sofrem, ricos também padecem. Então, esse poder que talvez a riqueza pudesse dar a eles, esse poder, tinha suas limitações. E os crentes ricos deveriam se lembrar disso, deveriam reconhecer isso. Tanto que a palavra que aparece aí para insignificante, ou insignificância, é uma palavrinha que pode ter a ideia de humilhação, como alguém que perde muito. Alguém que vai numa empreitada e perde muita coisa, financeiro, social, perde algo, é uma perda expressiva. Algo que poderia acontecer com os ricos aqui. Para resumir isso, para ficar ainda mais claro para os irmãos, eu trouxe aqui as palavras do professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, foi o professor do pastor Marcos, foi o tutor do pastor Marcos, reitor do Seminário Palavra da Vida, e comentando sobre esse texto, esse trecho que nós estamos estudando, ele resume o seguinte, prestem atenção, isso vai ficar claro agora para os irmãos. Ele diz, abre aspas, a abordagem adequada para com a vida em tempos de provação é ver-se na perspectiva de Deus, inestimável em posição e insignificante em poder. Onde nós vemos isso aqui? Inestimável em posição, a dignidade dos crentes. E onde nós vemos a insignificância em poder? Porque as riquezas não conseguem impedir que os ricos passem por reveses, por dificuldades. Não dá para fazer isso. Então o crente, no meio da provação, ele deve se olhar pela perspectiva de Deus. Como? Inestimável em posição. Eu sou filho de Deus, Deus me salvou, eu me glorio e exulto por isso. Mas insignificante em poder. O meu poder não faz nada. O meu braço é curto. O braço das minhas riquezas é curto. Não me livra de problemas. Tiago está chamando aqui os ricos e pobres a encararem as tribulações da vida com base em valores espirituais e não apenas materiais. Que é o que nós estamos falando na nossa mensagem central, né? O crente enxerga a vida por meio de uma perspectiva espiritual e não apenas material. E na sequência, Tiago explica para nós em maiores detalhes o que é essa insignificância. Essa limitação, essa humilhação. Veja só, por quê? Por que o crente rico deve se gloriar nisso, nessa insignificância? Por quê? Porque ele deve reconhecer a sua limitação, a sua insignificância. Por quê? Tiago diz, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago aqui está aludindo possivelmente a dois textos, Isaías 40 ou o Salmo 103. Isso está na mente de Tiago ali. Ele está fazendo uma citação, uma alusão aqui a esses textos. Mas essa descrição que aparece aqui nós já conhecemos. Porque alguns meses atrás, quando nós estudávamos Jonas, nós estudamos um fenômeno climático, um fenômeno natural, que tinha o nome de siroco. Os irmãos se lembram do siroco? O siroco era uma variação, é um fenômeno natural, climático, onde acontece nas regiões ali da Palestina, ali, nos desertos dali, uma variação de temperatura muito grande, muito abrupta, de 5 a 8 graus acima da média. De modo que soma-se com o calor que já existe naquela região e a baixa umidade que o siroco traz, então a gente tem um cenário terrível. E
a descrição que Tiago faz aqui, remetendo a isso, citando esses outros textos do Antigo Testamento, que está aí nesse pano de fundo, é que as flores que nasciam ali, elas poderiam naquela região nascer belas, bonitas, mas quando o siroco vem, o que acontece? Elas, toda a beleza delas vai embora. E nós podemos aplicar essa realidade aos bens materiais, quando a gente vê no primeiro momento, porque realmente nós não devemos apoiar a nossa confiança nos bens materiais, porque eles vão embora. É só você ver a velocidade com que o seu dinheiro entra na sua conta e vai embora nos primeiros dias úteis do mês. Ele entra e já vai embora. Você fala, para onde foi meu dinheiro? Não sei. Passa. Realmente os bens materiais passam. E a nossa conta bancária é prova disso. Entra e já vai embora. E outras coisas também. Nós vemos a instabilidade do nosso mundo. Realmente a beleza, a glória dos bens materiais hoje está aqui e logo mais vai embora. Hoje nós temos abastança, somos bens de vida, mas daqui a um tempo aquilo vai embora. Os ricos se tornam pobres, os bens materiais passam. Não é um solo seguro para nós nos apoiarmos. Mas Tiago não está falando dos bens em si. Ainda que o nosso ponto aqui fale sobre a insignificância dos bens, Tiago não está falando sobre os bens aqui. Ele está falando não é que os bens passam, ele está falando que quem passa? O homem passa. Tiago está falando aqui que o homem rico passa. Tiago está falando da fragilidade humana. E quando ele cita Isaías 40 e o Salmo 103 aqui, quando ele faz essa alusão, que está na mente de Tiago, são textos que falam da fragilidade humana. O homem passa. Nós passamos. O rico e o pobre passam. Homens pobres morrem e os ricos também morrem. Os dois têm um momento de glória, a glória do rico, bonita, exuberante, colorida, mas um dia essa glória toda vai embora. E a riqueza não consegue segurar isso. A riqueza não impede que a vida se vá entre os dedos do rico. Não dá para fazer isso. Você pode ter um pouquinho de conforto, passar ali, fazer um botox, um Renew Clinical ali, fazer uma plástica, dar um jeito de enganar um pouquinho a idade, mas a sua vida está indo embora, quer você seja rico, quer pobre. A questão é que o pobre deixa isso aparente, né? O rico dá uma escondida, dá uma maquiada na coisa, mas está indo embora também. Não tem jeito. Os dois enfrentam a morte. Olha o que diz o Salmo 49. Nós temos que lembrar disso, meus irmãos. Nós precisamos lembrar que a vida não se limita às nossas conquistas materiais, e estas conquistas materiais, elas não têm o poder de nos segurar aqui, elas não conseguem fazer isso. Nós vimos isso em meio à pandemia, pessoas ricas morrendo, porque não dá. O ser humano é frágil, e ele passa, ele vai embora, como uma flor no meio do siroco. Nós vamos embora. Nós nascemos exuberantes, os ricos crescem exuberantes, mas o siroco vem. E quando ele vem, não tem o que fazer, é implacável. Ricos e pobres morrem, passam por essa vida. Olha só o Salmo 49, versículo 16. Diz assim: não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo, e a sua glória não o acompanhará. Alguém já disse que paletó, como que é aquele ditado? Onde está o Fernando para falar dos ditados populares aí agora? Paletó de defunto não tem bolso, ou caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta, né? Caixão não tem gaveta, você não leva isso adiante. Os faraós de antigamente pensavam que eles iam levar os seus tesouros para a vida além da morte. Lê de engano, chegaram pobres do outro lado. E estão sofrendo lá no inferno, agora pobres. Né? Pior ainda, estão sofrendo pobres agora. Né? Porque você não leva nada daqui para lá. Não tem como isso acontecer. A riqueza não nos segura aqui. Eu lembro no ano passado, aqui eu vi uma notícia na internet que eu fiquei um pouco surpreso. Os irmãos sabem que, antes de ir para o seminário, eu trabalhei num banco, o Banco Alfa. E esse banco, ele faz parte de uma série de empresas. É uma holding de empresas, várias empresas ali de vários segmentos. E o acionista principal, o dono do banco, por assim dizer, era um senhor chamado Aloísio de Andrade Faria.
Ele foi o dono, por exemplo, do Banco Real. Os irmãos mais velhos aqui vão se lembrar do Banco Real. Hoje em dia eu tenho que falar que os irmãos bem mais velhos vão lembrar do Banco Real. O Banco Real foi vendido depois e a cartela de clientes, a carteira de clientes dos mais ricos foi usada para o Banco Alfa, que é onde eu trabalhava. Então o banco que eu trabalhava tinha gente só riquíssima. O pastor Robson, o Júlio, só gente riquíssima lá no Banco Alfa. Né, Júlio? Foi hoje de manhã e hoje agora, né, Júlio? Tá? Fique esperto, Júlio, fique esperto. Pastor Robson também tem conta lá, né, Pastor Robson? No Banco Alfa, não? Mas eram contas milionárias, porque era a proposta do banco, era um banco elitizado. E esse banqueiro, o Aloísio de Andrade Faria, ele morreu aos 99 anos. E eu achei aqui uma notícia que ilustra esse ponto que nós estamos falando aqui. O dinheiro não segura a vida de alguém. Olha só o que diz a notícia. O título é: Morre banqueiro Aloísio de Andrade Faria aos 99 anos em Jaguariúna. O banqueiro Aloísio de Andrade Faria morreu aos 99 anos em uma fazenda de Jaguariúna, na manhã dessa terça-feira. A informação foi confirmada pelo conglomerado Alfa, do qual ele era acionista controlador. Ele era o integrante mais antigo da lista Forbes de mais ricos do país. E tinha patrimônio estimado em 8,32 bilhões. 8,32 bilhões, segundo o ranking que ainda será publicado pela revista. No setor financeiro, o conglomerado fundado por ele é composto pelo Banco Alfa de Investimentos, Alfa Financeira, Alfa Leasing, Alfa Corretora, Alfa Seguradora e Alfa Previdência e Vida, além do Delta Bank nos Estados Unidos. Além disso, os negócios não financeiros englobam hotelaria, a rede Transamérica de hotéis, eventos e exposições, o Transamérica Expo Center, materiais de construção, a CIC, os irmãos conhecem a CIC, Casa e Construção, agropecuária e agroindústria, Grupo Agropalma, empreendimentos imobiliários, couro, alimentação, aquela marca Águas Prata e sorvetes Labasque, cultura, Teatro Alfa, táxi aéreo, metro táxi aéreo e comunicações, Rádio Transamérica e TV Transamérica. Era um homem poderosíssimo. Patrimônio de 8,32 bilhões. E segundo diz a notícia aqui, o integrante mais antigo da lista Forbes. Era um homem muito rico, muito rico. Eu nunca tive a oportunidade de vê-lo. Até porque ele já era idoso quando eu trabalhei no banco, já estava perto aqui do seu falecimento, mas ele se comunicava por meio de bilhetinhos com seus funcionários. E um dia o meu departamento recebeu um bilhetinho dele. Foi mais perto que eu cheguei de ter algum contato com ele. Ele se comunicava por post-its, bilhetinhos. Foi mais perto que eu cheguei. Mas, vejam, esse homem, que era poderosíssimo, não conseguiu fazer com que o siroco passasse e levasse a sua vida embora. Não deu. Não teve o que fazer. Várias empresas, um patrimônio gigantesco, mas um dia ele morreu. A riqueza dele não conseguiu fazê-lo se segurar aqui. E nós, diante disso, nós temos que recordar essa verdade como crentes e olhar para 1 Timóteo capítulo 6, como um último alerta aos crentes. 1 Timóteo capítulo 6. Se você é um crente rico, você não está em pecado por ter dinheiro, mas você deve usar o seu dinheiro para a glória de Deus. Você não deve confiar no seu dinheiro, mas você deve se gloriar na sua insignificância, lembrando que esse dinheiro não tem poder para te levar além do que Deus determina, do que Deus orienta você, do que Deus fala para a sua vida. Não há como você impedir a morte, por exemplo, com o seu dinheiro. Mas em 1 Timóteo 6, há uma orientação aqui aos ricos. E isso se aplica aos ricos crentes que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. 1 Timóteo 6,17 diz assim: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Se gloriem na riqueza, não façam isso. Não depositem a sua esperança na riqueza. Não depositem a sua esperança no que o mundo fala que é poderoso, grandioso. Não faça isso. É instável. Mas em Deus. Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Eu sou insignificante. O meu dinheiro não faz nada. Quem faz é Deus. E eu me glorio nisso. Que pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Como os ricos crentes devem se comportar?
desse jeito aqui. Devem se comportar não apenas sendo ricos no banco, mas sendo ricos também em boas obras, sendo generosos, prontos a repartir. Isso aos crentes que estão ouvindo. Agora, se você não é crente, eu tenho uma outra palavra a você que está em Mateus capítulo 16. E nós vamos terminar aqui. Mateus capítulo 16, versículo 24. Se você não é um crente ainda, e você deposita a sua confiança nas riquezas, se você não é crente e você acha que as riquezas são motivo de glória e vão impedir que o siroco venha e te leve adiante, te leve para fora dessa vida e arranque a sua glória, se você é essa pessoa, veja as palavras de Jesus em Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois o que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Resposta: nada. É uma pergunta retórica, não há. A vida do homem tem um valor inestimável. Você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode ser mais rico que o doutor Aloísio, que eu mencionei aqui. Você pode estar no número 1 da Forbes, como o homem mais rico do mundo. Você pode ser dono de um grande conglomerado de empresas. A sua alma não pode ser comprada por esse dinheiro. A única coisa que pode nos salvar é o sangue de Jesus. E é nisso que nós nos apoiamos. Se você é rico e acha que a sua riqueza vai te livrar do juízo eterno de Deus, você está enganado. A única coisa que nos livra do juízo eterno de Deus é o sangue de Jesus, que Pedro fala que é mais precioso do que o ouro e do que a prata. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos pela carta de Tiago. Obrigado porque são verdades que muitas vezes ficam esquecidas na nossa mente, mas que devem estar sempre diante dos nossos olhos, para que nós tratemos os nossos irmãos com a devida dignidade, com o devido respeito, vendo-os da maneira correta, da maneira adequada, tratando-os do modo correto, do modo que o Senhor quer. Nós agradecemos, Pai, porque mesmo em meio à pobreza, o Senhor sustenta o seu povo, o Senhor supre as suas necessidades, o Senhor nos conduz em meio às crises. Nós queremos pedir que o Senhor mantenha em nossa mente a certeza, a esperança de que nós temos um reino futuro. E ainda que aqui nós não tenhamos nenhum destaque, nenhuma posição exaltada, nós já desfrutamos agora do privilégio de sermos seus filhos. E já somos herdeiros, Pai, de um reino do qual desfrutaremos no futuro. Reino este que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. E aos ricos, Pai, aqueles irmãos que são ricos, nós pedimos que o Senhor dê a eles a sabedoria na administração dos seus recursos, para que eles empreguem isso para a sua glória. E que eles não se apoiem, não se gloriem, não se alegrem nesses recursos, não se apoiem nesses bens, mas que eles se apoiem, Pai, no Senhor, naquilo que o Senhor dá, naquilo que o Senhor concede graciosamente, de modo que o orgulho e a soberba fiquem de lado. E aqueles que nos ouvem, que ainda não são crentes, que ouçam essas palavras, vejam a urgência do chamado do Evangelho, se arrependam, creiam no Senhor Jesus e se tornem crentes, irmãos, agora dignos, herdeiros desse mesmo reino que nós já desfrutamos. E é no nome do nosso Salvador que nós oramos agradecidos. Amém.